Fala, meu querido, aqui nós temos uma questão do Enem 2021 que cobrou a comparação entre dois textos. Sabe que isso é um processo comum de acontecer no Enem, né? Sempre vai ter questão com texto 1 e texto 2 e ele vai perguntar algo sobre ele. Fazendo uma pequena aula rápida aqui, quando isso aparecer, ou ele vai querer saber o que os dois textos têm em comum, o que tem de igual neles, ou ele vai querer saber o que tem de diferente, porque é óbvio que se ele comparar texto 1 e texto 2, alguma coisa tem de parecida e alguma coisa tem de diferente, porque senão seria o mesmo texto se eles fossem 100% iguais, né? Então ele vai pedir um desses dois aspectos, o que tem em comum, o que tem de diferente, o que um texto tem que o outro não tem, que também é uma forma de explicar o que ele tem de diferente. Então a primeira coisa é identificar isso no enunciado, ó. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível. Então, para todas aquelas alternativas ali, existe uma que um texto fala que é possível e o outro que não. Então, é uma boa estratégia agora, antes de ir para os textos, você ir para as alternativas. Porque aqui já está aparecendo para você junto o texto 2, depois a gente vai ver o texto 1. Mas vai para as alternativas primeiro, ó. Manter os estoques de água doce. Se for a letra A, um texto está falando que é possível manter os estoques de água doce e o outro está dizendo que não tem o que fazer, que não vai manter aqueles estoques. Se for a letra B, utilizar água superficial para o consumo, um texto tem que falar que a água superficial pode ser utilizada para consumo e o outro tem que dizer que aquela água não é própria para consumo. Perceba, se há uma divergência entre eles, não basta ter num texto e no outro não ter. Ah, um texto falou de utilizar água superficial para o consumo e o outro não mencionou. Não me adianta. Um tem que falar e o outro tem que dizer o contrário. Na letra C, repor os estoques de água doce em regiões áridas. Um tem que falar que dá para fazer isso e o outro que não dá para repor nas regiões áridas. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação da água. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação da água. Eu não sei você, mas se eu olho para D, eu já meio que corto ela, né? Um texto vai falar que tem como eu reduzir as taxas de chuva e evaporação da água. E o outro vai dizer que não tem como fazer isso. Me parece, pode ser uma falha de conhecimento meu, geográfico talvez, mas não tem como eu reduzir as taxas de chuva, né? As taxas de chuva podem ser reduzidas por aspectos naturais, talvez, mas eu ir lá, quero que chova menos? Não dá, me parece que a D é absurda, né? Já cortei uma. E equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões. Um texto teria que dizer que é possível, como diz o enunciado, equalizar essa distribuição, e o outro dizendo que não é. Mas por que não seria possível equalizar a distribuição? Eu vou lá e distribuo. Me parece que a D e a E já estão fora. Eu já, por lógica, eliminaria. Isso é estratégia de chave mestra que eu tô te dando aqui, tá? D e E, pra mim, não fazem muito sentido. A, B ou C. Então eu vou ter que ver se os textos estão falando que dá para manter os estoques de água doce ou não, que dá para utilizar água superficial para o consumo ou não, e que dá para repor os estoques de água doce em regiões áridas ou não. Vamos para os textos. O texto 1 diz assim: o mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos. Então já para aqui, né? No finalzinho do primeiro parágrafo, enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. O que esse texto está falando sobre manter os estoques de água doce? Que dá para manter. Então a letra A já teria aqui. Se o outro texto falar que não dá para manter, já matei que é a letra A, ó. 2. O processo de sedimentação no fundo do lago. O reservatório é um processo lento, os sedimentos vão formando argila, uma rocha impermeável. A água daquele lago não vai alimentar os aquíferos. Tá, então a água que está lá não vai alimentar. Mesmo tendo muita quantidade de água superficial, aqui falou sobre água superficial, no outro texto acho que não, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e cair em outro lugar. Isso é outro motivo pelo qual os aquíferos não conseguem recuperar o seu nível, porque não recebem água, então não tem como manter os estoques, porque ela vai evaporar. Um texto está falando que tem como manter os estoques e o outro que não, a resposta é a letra A. Sacou? É isso que você tem que fazer. Você foi por eliminação, já tirou duas. Esse texto falou, esse texto 2 sobre água superficial, o outro não mencionou. Esse aqui não citou nada de regiões áridas em nenhum momento, então não é. Ah, professor, mas será que eu não teria que usar algum conhecimento meu de geografia e tal, meu velho? Ó, é prova de linguagens. Se essa questão estivesse caindo na prova de humanas, aí nós estamos falando de outras habilidades sendo cobradas. Qual é a habilidade que está sendo exigida de você nessa questão? A comparação entre as informações presentes em dois textos, e não um aspecto da realidade. Ah, mas o senhor usou um conhecimento de geografia ali para eliminar alternativas. Eu usei lógica.
para eliminar alternativas, porque eu sei que a prova do Enem não vai trazer informações que são impossíveis no mundo real. Mas eu não vou usar um critério técnico da área de geografia para responder uma questão de linguagem. Você entende a diferença entre isso? Então isso é muito interessante de observar e é por isso que eu relato que as questões que a gente está fazendo aqui no canal, elas não são só resoluções, né? Você aprende alguma coisa sempre. Você aprende uma estratégia que você vai usar para a prova. Se você não olhou ainda as outras resoluções do meu canal, tira uma tarde aí para você olhar as playlists de questões comentadas do Enem 2023, do Enem 2022, do Enem 2021. Todas as que tem, você vai estar aprendendo muita coisa, porque eu só gravei questão aqui que eu sei que vai ser muito útil para você lá na frente. Fechado?